E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Opa, preparados! Hoje a gente vai se aventurar no mundo do teorema binomial. Isso aí. Sei que parece um bicho de sete cabeças, mas É. prometo que vamos desmistificar essa fera matemática. É verdade. O teorema binomial pode até ter um nome intimidador, mas no fundo é um conceito super interessante e útil, viu? A gente ouve falar, né? Mas e aí, me explica uma coisa. Onde a gente encontra esse tal de teorema binomial na vida real? Me dá os exemplos. Olha, ele tá mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Por exemplo, imagina que se você tá organizando um churrasco com a galera. Adoro churrasco. Você convidou, sei lá, uns 10 amigos. Beleza? E aí você quer saber quantas duplas diferentes você pode formar com essa galera toda pra, sei lá, jogar um ping-pong, fazer um brinde. Entendi. O teorema binomial te dá a fórmula mágica para calcular exatamente isso. Caramba. Então ele serve para calcular combinações. Exatamente, ele é um mestre das combinações. Tipo, você tem um conjunto de elementos e quer saber quantas maneiras diferentes você pode escolher um grupo menor dentro desse conjunto. Ah, entendi. É. Tipo, escolher sabor de pizza, né? Isso, se você tem 5 opções de sabores, mas só pode escolher 2, o teorema binomial te diz quantas combinações deliciosas você pode criar. Que legal. Mas me diz uma coisa. Além de pizzas e churrascos, para que mais serve esse teorema? Ele é super versátil. Dá para usar para calcular probabilidades também. Probabilidades, tipo, qual a chance de ganhar na loteria? Isso, ou sei lá, a chance de tirar a cara 5 vezes seguida jogando uma moeda. Nossa, que interessante. Mas como exatamente o teorema binomial se conecta com as probabilidades? É que a probabilidade tem tudo a ver com as chances de um evento acontecer. E muitas vezes essas chances dependem de diferentes combinações possíveis. Faz sentido. Por exemplo, no caso da moeda, cada jogada tem 2 possibilidades, cara, ou coroa, né? Se você joga a moeda várias vezes, o teorema binomial te ajuda a calcular a probabilidade de obter um certo número de caras ou coroas, considerando todas as combinações possíveis. Entendi. Então ele ajuda a calcular a probabilidade de um evento acontecer, levando em conta as diferentes combinações. Mas, e aí como a gente usa esse teorema na prática? É só uma forma matemática complicada. Na verdade, tem jeitos diferentes de usar o teorema binomial. Você pode usar a fórmula direta que envolve uns cálculos com fatoriais. Fatoriais. É, mas relaxa, não precisa ser um gênio da matemática para entender. Ufa. Mas tem outra maneira mais visual de usar o teorema binomial, que é através do famoso triângulo de Pascal. Triângulo de Pascal. Que nome chique. O que é isso? Imagina uma pirâmide de números, onde cada número é a soma dos 2 números acima dele. É basicamente isso. Interessante. E o legal é que cada linha do triângulo corresponde aos coeficientes do teorema binomial para um determinado expoente. É como um mapa que te guia pelas diferentes combinações e probabilidades. Nossa, que maneiro. Então o triângulo de Pascal é tipo uma ferramenta visual para usar o teorema binomial. Exatamente. Ele te ajuda a visualizar as combinações e entender a lógica por trás do teorema. Gostei. Parece bem mais fácil do que usar a fórmula, né? E o mais interessante é que o triângulo de Pascal não é só uma ferramenta matemática, ele aparece em vários padrões da natureza também. Sério. Tipo onde? Por exemplo, na disposição das pétalas de algumas flores, na ramificação de árvores. Caramba, que incrível. Quem diria que a matemática estava escondida nesses lugares? A matemática está em todo lugar mesmo, e o teorema binomial e o triângulo de Pascal são exemplos disso. É verdade. Mas me fala uma coisa, você mencionou que entender o teorema binomial pode nos ajudar a ser mais críticos em relação à informação que a gente recebe, né? Mas como assim? Olha, hoje em dia a gente é bombardeado com informações o tempo todo, né? Verdade. E nem sempre o que a gente vê ou ouve é totalmente confiável. É, tem muita fake news por aí. Pois é. E o teorema binomial, com essa base em probabilidade e análise de dados, nos dá ferramentas para questionar as informações que a gente recebe. Entendi. Mas como exatamente ele nos ajuda a ser mais críticos? Por exemplo, quando a gente vê uma pesquisa de opinião, a gente pode usar o teorema binomial para analisar se a amostra de pessoas entrevistadas foi representativa da população, sabe? Ah, entendi. Tipo, se a pesquisa entrevistou só um grupo pequeno de pessoas, o resultado pode não ser muito confiável, né? Exatamente. O teorema binomial nos ajuda a ter esse olhar crítico, a questionar se a pesquisa foi bem feita, se os dados foram analisados corretamente. Faz todo sentido. Então ele nos ajuda a não sermos enganados por estatísticas falsas ou manipuladas, né? Isso é. É como ter um detector de mentiras para informações. Adorei. Então, pessoal, já deu para perceber que o teorema binomial é muito mais do que uma simples fórmula matemática, né? Ele é uma ferramenta poderosa para entender o mundo, analisar informações e tomar decisões mais conscientes. Com certeza. E essa é só a ponta do iceberg.
E aí, o que mais a gente vai descobrir sobre esse tema fascinante na próxima parte do nosso mergulho? Na próxima parte, a gente vai se aprofundar nas aplicações práticas do teorema binomial em áreas como genética, finanças, tecnologia. Preparem-se para se surpreender. Tô ansiosa para saber mais. Então, pessoal, fiquem ligados para a segunda parte do nosso mergulho no mundo do teorema binomial. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para mais um mergulho aqui no The Deep Dive. Isso aí. Hoje a gente continua a nossa aventura pelo mundo do teorema binomial. É verdade. Na primeira parte, a gente viu como esse teorema, que parece complicado, é, na verdade, super útil para entender combinações e probabilidades. Isso mesmo. E você tinha prometido que hoje a gente ia ver como ele se aplica na prática, né? Isso aí. Tô curioso para saber como esse teorema entra em áreas como genética e finanças. Então, vamos lá. Começando pela genética, você já se perguntou como os cientistas conseguem prever a probabilidade de um casal ter um filho com olhos azuis, por exemplo? Nossa, sim. Meus pais têm olhos castanhos e eu puxei os olhos azuis da minha avó. Sempre me perguntei como isso é possível. Pois é, a genética é fascinante. E o teorema binomial ajuda a desvendar esses mistérios da hereditariedade. Que legal. Mas como? Cada característica é determinada por genes, né? Ah. E esses genes podem ter diferentes versões, que a gente chama de alelos. Sei. O teorema binomial entra em cena para calcular a probabilidade de um filho herdar determinadas combinações de alelos dos pais. Então quer dizer que o teorema binomial ajuda a entender como características, tipo a cor dos olhos, são transmitidas de geração para geração. Exatamente. Ele permite aos geneticistas calcular a chance de um bebê herdar, sei lá, olhos azuis, cabelos cacheados, qualquer característica, considerando os genes dos pais e as diferentes combinações possíveis. Incrível. É como um oráculo genético. É, tipo isso. Mas e aí, vamos mudar de área. Que tal a gente ver como o teorema binomial se aplica nas finanças? Bora. Me explique essa mágica. Imagina que você quer investir na bolsa de valores. Você tem várias opções de ações, é nisso água com suas chances de valorizar ou desvalorizar, certo? Certo. O teorema binomial pode ser usado para modelar esses diferentes cenários, considerando as probabilidades de cada um acontecer. Nossa, sério. Então, o teorema binomial ajuda a prever se o investimento vai dar lucro ou prejuízo. Calma, não é bem prever, mas ele ajuda a analisar os riscos e as chances de sucesso de um investimento. Ele permite aos investidores calcular a probabilidade de obter um determinado retorno, levando em conta as flutuações do mercado e as diferentes combinações de resultados possíveis. Entendi. Então ele dá uma luz para a gente tomar decisões mais estratégicas, né? Exatamente. E por falar em decisões estratégicas, você sabia que o teorema binomial também está presente na tecnologia. Sério. Ele está presente em muitos algoritmos que a gente usa no dia a dia, acredite se quiser. Por exemplo, os mecanismos de busca, tipo o Google, usam o teorema binomial para ranquear os resultados de pesquisa. Caramba, nunca imaginei que o teorema binomial estivesse por trás das minhas buscas na internet. Pois é. Simplificando, o Google usa o teorema binomial para calcular a probabilidade de uma página ser relevante para sua busca, sabe? Levando em conta as palavras-chave que você usou, a qualidade do conteúdo da página, os links que apontam para ela, várias coisas. Ah, sim. Então o teorema binomial ajuda o Google a decidir quais sites aparecem primeiro nos resultados. Isso mesmo. É uma das peças-chave para que o Google entregue resultados relevantes e personalizados para cada usuário. Que legal. É incrível como um conceito que parece tão abstrato está presente em tantas áreas da nossa vida, né? É que é verdade. Mas e aí o que mais a gente vai descobrir sobre esse tema fascinante na próxima parte? Na próxima parte, a gente vai explorar um lado que talvez você nem imagine, a relação entre o teorema binomial e a criatividade. Prepare-se para se surpreender. Uau, criatividade e matemática. Tô curiosa. Então, pessoal, fiquem ligados para a última parte do nosso mergulho profundo no mundo do teorema binomial. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no teorema binomial. É isso aí. Nas partes anteriores, a gente desvendou os mistérios desse conceito, né? Vimos como ele se aplica em genética, finanças, tecnologia, até aprendemos a usar o triângulo de Pascal. É verdade. Mas agora, preparem-se para uma surpresa. Opa! Hoje a gente vai explorar a conexão entre o teorema binomial e a criatividade. Pois é. Pode parecer estranho, né? Mas a matemática e a criatividade têm muito mais em comum do que a gente imagina. Com certeza. Sério. Para mim, matemática sempre foi lógica, precisão Uhum. e criatividade, algo mais livre, sabe? Espontâneo. Sim, a matemática tem suas regras, seus princípios. É. Mas dentro dessas estruturas existe um universo de possibilidades. Entendi. Mas como o teorema binomial, que é uma fórmula, pode estimular a criatividade? Lembra que o teorema binomial calcula as diferentes combinações possíveis. Entendo, né? Essa mesma lógica pode ser aplicada em processos criativos. Então, ao invés de limitar, ele pode servir como um guia
para explorar diferentes combinações. Isso, para gerar novas ideias. Entendi. Tipo um artista misturando cores na paleta. Exatamente. Ele tem as cores primárias, mas combinando ele cria uma infinidade de tons. Nossa, faz sentido. Me dá um exemplo prático. Imagina um compositor criando uma melodia. Ele tem as notas musicais como base. Certo. Combinando as notas, ele pode criar infinitas melodias. Então a matemática pode ser uma aliada da criatividade. Com certeza. Abrindo um leque de possibilidades, organizando as ideias. Exatamente. E o teorema binomial, com sua lógica de combinações, é um exemplo disso. É verdade. Mas e aquela história do teorema binomial nos ajudar a ser mais críticos? Ah, sim. Como isso funciona na prática? A gente vive num mundo cheio de informação, né? É verdade. Nem tudo que a gente vê ou ouve é verdade. Tem muita fake news por aí. E o teorema binomial, com sua base em probabilidade e análise de dados, nos ajuda a ter um olhar crítico. Mas como? Por exemplo, quando vemos uma pesquisa de opinião, Aham. podemos usar o teorema binomial para analisar se a amostragem foi representativa. Ah, tá. Tipo, se a pesquisa entrevistou poucas pessoas, o resultado pode ser enviesado, né? Exatamente. O teorema binomial nos ajuda a questionar se a pesquisa foi bem feita. Faz sentido. Ele nos ajuda a não sermos enganados, né? Isso aí. Bom, depois desse mergulho no teorema binomial, minha visão sobre matemática mudou. Que legal. De uma simples fórmula, ele se revelou uma ferramenta poderosa Que é verdade. para entender o mundo, tomar decisões, estimular a criatividade, até nos proteger da desinformação. É isso aí. Uau, A matemática está em tudo e o teorema binomial é só uma das faces dessa ciência. que fascinante. Espero que esse mergulho tenha despertado a curiosidade de vocês. Com certeza. Quem sabe a gente não volta em breve para explorar outros conceitos. Seria legal. Até a próxima, pessoal.